Fala galera, aqui é o Fernandes Lima, no canal do Jornal. Vamos bater um papo hoje sobre promover melhorias e medir os resultados rapidamente. Vamos lá. Você está ali no meio de um time de desenvolvimento, num time Scrum, num time de produto. É muito importante ter essa cultura, vamos dizer assim, o pensamento de melhoria contínua. Então não importa qual é o problema, qual a situação, a gente evidencia aquele problema, aquela situação, mostra as consequências e atua para melhorar ali. Então, evidenciei o problema, a situação, entendi o impacto, as consequências. Vou discutir isso com o meu time ou com liderança, se fizer sentido. Vou pensar em soluções, em ações para tratar aquele problema escolhido, entendendo quais são as consequências. Todo mundo precisa ter clareza, quanto maior a clareza entre todos os membros, melhor, né? Sempre falo isso aqui no canal. Escolher uma da solução ou escolher um conjunto de ações, né? Isso é bem importante. Alinhar com o próprio time, ver se todo mundo entendeu, se ficou claro qual é o problema, qual é a solução priorizada, quais eram as consequências, o que a gente está esperando de resultado. Esse alinhamento é fundamental. Aplicar, então alinhar aqui, alinhar com o próprio time, com lideranças e com o gestor e por aí vai. Então, ter acordos claros ali que aquilo vai ser aplicado, quando vai ser aplicado, quais são os resultados esperados, qual foi o problema selecionado, quais são as consequências, ou seja, alinhamento brutal, o tempo inteiro, clareza, deixar isso registrado por e-mail, numa ferramenta, enfim, deixar registrado e comunicar, alinhar, aplicar. E aqui eu queria trazer 2 pontos que para mim são cruciais. Aplicar aquela solução, aquela ação, num ciclo curto, por exemplo, numa sprint ou num período de 10 dias, 15 dias, combinar esse período. E o crucial, medir os resultados daquela ação. Medir. O problema era tempo médio de atendimento. Quanto que era antes, quanto que era após a solução. Então, medir o resultado. O nosso tempo de entendimento de demanda era de 30 dias. Tá, a gente tomou algumas ações, então esse foi o problema priorizado. Agora fizemos ações, caiu para quantos dias? Ou manteve a mesma coisa? Pode ser que você aplique as ações ou a solução e não traga o resultado esperado. E aí você faz, se aquilo é relevante, você aplica o novo, reinicia o processo. Mas medir os resultados é muito importante. Bom, e por que eu estou trazendo tudo isso aqui para você? Eu estava numa discussão com um time e a gente a gente escolheu um problema, entendi as consequências, alinhamos com o time e ele falou, bom, a gente vai aplicar isso aqui e vai dar certo. Eu falei, não, existe uma chance de dar certo. A gente fez todas essas etapas que eu estou falando aqui com vocês, mas na cabeça deles já ia dar certo. Eu falei, não, gente, é um experimento, é uma hipótese. A gente selecionou um conjunto, a gente quer que dê certo? Claro. A gente sabe que a gente tem um problema, entende as consequências, como isso nos atrapalha, e priorizamos uma solução, um conjunto de ações e vamos aplicar, feitos os devidos alinhamentos, né, antes, aplicar com gestor, com lideranças e tudo mais, aplicar num ciclo mais curto, medir o resultado. Tomara que dê certo? Sim. Por isso que é importante. Como é que eu vou saber que deu certo? Medindo os resultados, tendo uma métrica clara, né, que aquilo aconteceu. E aí eu preciso ter essa métrica clara. É muito importante, então, ao escolher o problema, ter clareza do impacto, das consequências, escolher a solução, ter uma métrica antes de aplicar, para que você possa colher a mesma métrica após aplicar o conjunto de ações ou a solução. Então, isso precisa estar muito alinhado com os resultados esperados e como eu vou medir, para saber se aquilo evoluiu, se manteve, se piorou. E se você escolheu aquele problema, ele é um problema relevante para o negócio, para o processo, para o time. E isso precisa estar muito bem alinhado entre todos os membros do time, com gestores e lideranças e stakeholders. Percebam que eu falei durante esse vídeo muito sobre alinhamento. Isso é bem importante. Espero que esse vídeo gere boas reflexões e boas discussões no seu contexto. Um grande abraço, valeu e até a próxima.